João capítulo 8, versículo 31 ao 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade libertará vocês. Verdade vos libertará. Jesus aqui começa dizendo aos judeus que criam nele. Também diz para cada um de nós: se vocês permanecerem na minha palavra, ele diz para você: se você permanecer na minha palavra, permanecer que está se referindo se você decidir seguir os ensinamentos de Jesus. Se você crê na palavra de Jesus, se você entregar sua vida a Jesus e crer nele, decidir viver conforme a vontade dele, você verdadeiramente vão ser discípulo de Jesus. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade libertará vocês. Jesus, ele é a verdade que liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade que liberta, é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade podemos encontrar somente em Jesus. A liberdade desse mundo é uma liberdade falsa. Não é a verdadeira liberdade, mas sim é uma prisão. A liberdade desse mundo é uma prisão do pecado. Que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir a vida das pessoas. E o que ele faz é enganar as pessoas com uma falsa paz, uma falsa liberdade. Mas a verdadeira liberdade podemos encontrar somente em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Você permanecer na palavra de Jesus, você vai ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus busca de cada um de nós. Ele busca verdadeiros seguidores. Decidem se afastar do pecado e aceitam a Ele, a Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida e entregam a vida por completo a Ele. No 33 vai dizer: responderam, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes que vamos ser livres? Aqui os judeus perguntou a Jesus que eles nunca tinham servido a ninguém. Perguntou a Jesus como vão ser livres se nunca serviram a ninguém. No 34 Jesus ele vai responder: em verdade eu digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Que Jesus disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Porque quando a pessoa faz algo, se a pessoa não parar com aquilo, com o tempo torna um vício. A bebida, o cigarro são vícios. Quando a pessoa começa, a pessoa pega vício. E com o tempo a pessoa só vai se afundando naquilo e aquilo só vai trazendo destruição. Só vai destruindo a vida e o corpo da pessoa. E o salário do pecado é a morte espiritual. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque o inimigo não oferece para as pessoas, o diabo oferece pratos que parecem bons à vista. Ele engana, ele age por meio do engano, tentando seduzir as pessoas, achando que a liberdade é a liberdade desse mundo, que a pessoa viver sendo livre, fazendo suas vontades, seguindo seu coração. Isso que é ser livre, isso que é a verdadeira liberdade, mas é uma liberdade, é uma falsa paz. Uns escolhem a porta larga, que é as coisas desse mundo. Não querem abandonar as coisas desse mundo, mas isso provém para cair na destruição. A Bíblia vai dizer para cada um de nós escolher a porta estreita, porque a porta larga conduz à perdição e à destruição. E no final vai ter juízo, porque Deus vai julgar a cada pessoa no juízo final, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Não vão ser boas obras que vão salvar as pessoas, mas sim Jesus que salva cada um de nós. Somente Jesus salva cada um de nós. Quem comete pecado é servo do pecado, mas Jesus ele veio libertar as pessoas da prisão do pecado. Jesus ele veio oferecer salvação, veio libertar as pessoas das garras do inimigo, da escuridão, do pecado. Ele carregou os nossos pecados sobre o corpo dele na cruz. Cada um que se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e entregar a vida a Jesus,
será salvo, será liberto. Jesus quer libertar você, quer transformar a sua vida. Abra seu coração para Ele e deixa Ele transformar a sua vida. Tudo que esse mundo oferece é enganoso e é passageiro, mas o que Deus oferece para cada um de nós é vida em abundância e vida eterna ao lado dele para sempre. Escolha a porta estreita, escolha Jesus, porque Jesus sempre será o melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por meio dele, por ele. No 35 vai dizer, Jesus ele diz que o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo não fica para sempre na casa, mas Jesus, que ele faz parte da família real, família de Deus, faz parte da família de Deus e ele permanece sempre. E se pois o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês vão ser livres. Se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre, porque o que esse mundo oferece não é a liberdade verdadeira. Que Deus possa tocar o teu coração, porque Ele quer libertar você da prisão, do pecado e das garras do inimigo, das trevas. Se arrependa do seu pecado, dos seus pecados e aceite Jesus, porque Ele veio libertar, veio oferecer salvação, veio transformar a vida das pessoas. Jesus, Ele te ama e se entregou a si mesmo na cruz, carregou os nossos pecados sobre o corpo dele e ressuscitou. Ele oferece uma vida eterna para cada um de nós. Tudo que há nesse mundo é passageiro. A cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que você possa escolher Jesus, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus na sua vida, porque Ele quer te libertar, Ele quer salvar você e Ele ama você, Ele se importa com você e Ele tem um plano para você, porque Deus ele criou cada um de nós com um plano. Deus não criou nenhum de nós em vão. Ele tem um plano, ele tem um propósito para a sua vida, para você. Se entregue a Jesus, entregue sua vida a Jesus, a Deus. Escolha Deus, porque Deus, ele ama você. Deus te abençoe.